E o nome da série na carta aos Filipenses é Alegria Blindada. Por que alegria blindada? Porque ela é considerada a carta da alegria, é a epístola da alegria. E eu trouxe uma introdução da série na semana passada, que nem todo tempo é tempo de alegria. A Bíblia ressalta que há tempo de chorar, há tempo de prantear, tempo de pular de alegria, tempo de tristeza, Eclesiastes capítulo 3. E por causa do pecado, por causa da depravação humana, por causa da incredulidade, por causa da atuação satânica no mundo, é claro isso, evidente isso, por causa do orgulho humano, por causa da fome, por causa da miséria, por causa da enfermidade, por causa da morte, por causa das rejeições ao Evangelho, por causa dos erros cometidos por lideranças civis, lideranças religiosas, isso acontece em momentos de tristeza. Então, o alegra-te das Escrituras, as Escrituras sempre estão dizendo, o alegra-te é para para as coisas que Deus faz. Este é o dia que o Senhor fez, diz Salmos. Regozijemo-nos e alegremos nele, Salmos 118, 24. E o não te alegres é para aquilo que o homem faz de errado, que o ser humano faz de errado. Tem um texto, fiquem tristes, gritem, chorem, mudem suas risadas em choro e sua alegria em tristeza. Por quê? Porque os cristãos da igreja de Jerusalém, onde Tiago escreve, estavam brigando entre si, estavam em contenda entre si, estavam invejando uns aos outros. Isso gera o quê? Tristeza, isso gera problemas, isso gera dor. Então, não significa que você não pode se alegrar com pessoas. Claro, a gente se alegra, mas essa alegria é temporária. Porque um dia você pode estar alegre com alguém e no outro dia você pode não estar alegre com ele. E daí, se a sua fonte da alegria for em pessoas, você vai desistir de viver, você vai desistir da vida. Há muitas pessoas que perderam o significado de viver, não tem significado mais, propósito para viver, porque todas as fontes de alegria possíveis humanas falharam com ela. Eu acredito que com você, todas as fontes possíveis humanas alguma vez falhou com você. E se a sua fonte de alegria, o seu propósito de vida estiver em coisas criadas, em coisas ou em pessoas, uma hora você não vai ter propósito na sua vida. Daí, quando vem a tristeza, pelo Evangelho, ela tem que ser bem dosada. A tristeza é usada por Deus para provocar humildade, arrependimento, mudança de comportamento. Ela tem que ser resolvida pela consolação das Escrituras. Muitas vezes eu já resolvi tristezas por causa das Escrituras, pela consolação do Evangelho, pela consolação do Espírito Santo. Há um Deus presente, dado para nós, o Espírito Santo, que muitas vezes se esquece dele. Muitos lugares não fala do Espírito Santo. Ele é consolador. E ela tem que ser amenizada, toda tristeza tem que ser amenizada pela esperança cristã. Então, toda tristeza que a gente passa em algum momento deve ser precedida depois pela alegria. O Salmo 30, verso 5, que todo mundo conhece aqui, o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, pelo Evangelho, em Deus como fonte de alegria, a tristeza, ela tem que ser temporária e tem que ser vencida pela alegria que a gente tem na fonte, no Senhor. Todo mundo que você conhecer vai falhar com você. Você vai trazer heranças marcadas na sua alma do seu passado, dos antepassados, da forma que você foi criado, da falha dos seus pais, das falhas dos seus amigos, de como você foi tratado por alguém, pelo seu vizinho, pelo seu chefe, pelos seus familiares, esposo, esposa. Então, a alegria teimosa, que foi o tema da mensagem do domingo passado, a gente precisa recorrer a Deus para buscar a alegria. A gente tem que ser persistente em buscar a alegria. A alegria, ela não cai assim na nossa cabeça e estou alegre. E outra coisa, estar sorridente não significa que é uma pessoa alegre. Tá? Porque existe a chamada depressão sorridente. A pessoa é deprimida e ela é engraçada, mas ela carrega dentro de si uma tristeza profunda. Né? Então, a alegria
no Evangelho, nas Escrituras, ela tem o seguinte significado: contentamento, deleite no Senhor, consciência da graça de Deus, ter convicção que recebe favor de Deus, alegria, graça reconhecida, e regozijar, que significa, alguém escreveu que regozijar é ter o coração dançante perante quem Deus é, perante o que Deus fez, perante o que Ele está fazendo. Então, a alegria é um mandamento espalhado pelas Escrituras. Na lei tem o aconselhamento para a gente se alegrar. Nos Salmos fala de alegria. Nos profetas falam de alegria. No Evangelho fala de alegria. Nas cartas fala de alegria. E no Apocalipse fala de alegria, quando as coisas serão totalmente resolvidas, solucionadas. Então, no contexto da carta aos Filipenses, quem está escrevendo essa carta que fala de alegria, estava numa prisão. E ele estava alegre. E ele estava contribuindo com os filipenses com oração. Além dele estar na prisão, ele estava orando pelos filipenses, estava escrevendo para ensinar os cristãos de Filipos. Ele estava alegre. Então, a alegria não é uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. Em Cristo, né, o autor do livro que eu fiz a introdução na semana passada, ele escreve: é uma aberração a gente não ser alegre em Cristo. Eu não estou dizendo para você ser sorridente. Nem todo mundo tem uma química no cérebro que fica rindo o tempo todo. Mas em Cristo, internamente, você não ser alegre é uma aberração. É um mau testemunho, é uma contra-evangelização para as pessoas que estão vendo. É uma falta de coerência pelo que Deus representa na nossa vida, pelo que Deus fez, pela forma que o dono do universo nos ama, pelo que Deus fez na cruz por mim e por você, e pela oração de Jesus antes de ir para a cruz: Senhor, que a alegria do Senhor esteja neles, eles recebam a plena alegria. Então, se não há alegria em nós, ou Cristo errou na oração dele, ou é a gente que está falhando em viver com a alegria. Aí, contextualizando sobre a igreja em Filipos, né, ela começou em Atos 16. E o contexto social da cidade de Filipos era: Filipos ficava na Macedônia, uma parte da Grécia, que o pai de Filipe o Grande, o pai de Alexandre o Grande, chamado Filipe, conquistou. Então o nome da cidade era Filipos, em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. E muitos moradores daquela cidade eram militares romanos da ativa ou aposentados, e eles tinham a cidadania romana, que era uma moral terrível, assim, fantástica naquele momento, porque tendo a cidadania romana, havia uma dignidade legal, uma valorização, um prestígio, uma vantagem por segurança nas leis, nas famosas leis romanas. Mas ouvir a palavra servo e escravo para um romano era absurda, era bizarro alguém dizer, um romano ser um servo, um romano ser um escravo, soava repulsivo aos cidadãos romanos. A cruz, então, era inimaginável para o cidadão romano. Aí eu coloquei aqui uma fala, um texto de Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero, ele viveu, eu coloquei aqui, de 106 a.C. a 43 a.C. Ele era um orador, um filósofo fantástico, um dos fantásticos filósofos e oradores da época de Roma. Escreveu assim, defendendo um amigo dele, né, contra uma condenação, que até mesmo o nome da cruz mantém a distância do cidadão romano, não apenas do corpo, mas até do pensamento, dos olhos e dos ouvidos. Cruz, jamais, nem pensamento. É inadmissível passar em frente aos meus olhos o desenho de uma cruz, de um cidadão romano. Então ele faz uma defesa a seu amigo Gaius Rabirius, enfatizando a santidade da cidadania romana, de tanto prestígio que tinha uma cidadania romana. Então, no domingo passado, foi o tema alegria persistente. A gente deve evoluir,
buscando a alegria no Senhor, reconhecendo cada vez mais quem é o Senhor, mais alegre a gente vai ficando por quem Ele é e por como Ele nos ama. E fomos de Filipenses 1, do capítulo 1, verso 1 ao 6, e a alegria teimosa ela vai evoluindo até a volta de Cristo. E a gente tratou de que completude, qual é a completude da alegria em nós? Como nós temos vivido com Deus de forma que dentro de nós, por mais que você não é habituado a rir, mas dentro de você tenha um contentamento, uma gratidão, uma alegria não nas coisas, não nas circunstâncias, mas uma alegria no Senhor, do que Deus fez e quem Ele é. E falamos da identidade. Muitas vezes a gente está focado na alegria porque a gente está gerando a nossa identidade no passado, nas circunstâncias, nas pessoas. E aí a carta de Filipenses nos chama a olhar para um Deus Pai amoroso, para um Jesus Cristo que é o nosso Senhor, nos chama a olhar que nós somos um povo escolhido, um povo santo. Não é santo porque é melhor que os outros, é um povo separado por Deus, aqueles que vivem no reino de Deus, vivendo essa ética do reino. E para hoje, nós temos um dilema. E eu me lembrei aqui, antes do dilema, o paradoxo de Tostines. Eu não sei, a galera que é da minha faixa de idade vai lembrar dessa propaganda aqui, a propaganda da Tostines, do biscoito Tostines. Eu estou ficando velho, hein? Quem lembra dessa propaganda aí? Qual era o dilema, Paulo André? Vende mais, fresquinho. Porque vende mais, né? O camarada subiu uma montanha, cansado, chegava no topo da montanha, tinha um mestre, né? A galera nova só rindo aí, né? Nunca viu isso aqui. Aí ele chegava perto do mestre: ô mestre, me ajude aqui, por favor, me ajude. Ele estava com um dilema para resolver. Aí ele falava assim: o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Tostines era um biscoito. É um biscoito. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra. Às vezes eu acho que todo mundo era da nossa época, né? Sumiu essa marca. Deu uma sumida. Aí na hora que o mestre ia responder, caiu um raio em cima dele e terminava a propaganda assim. Ele não desse jeito. E o tema de hoje é esse aqui, ó, o envolvimento. O envolvimento nosso com o reino de Deus produz a alegria ou a alegria produz o envolvimento? É um dilema. Onde está a resposta? Qual é a resposta desse dilema? Não pode cair raio, Né? Não vai cair raio não, fica tranquilo. O envolvimento produz a alegria ou a alegria produz o envolvimento? É para a gente pensar. A gente, para receber a alegria, para ser uma pessoa mais alegre, a gente precisa se envolver mais no reino de Deus? Ou a gente só se envolve porque recebeu alegria? Só se envolve porque possui dentro de si uma alegria? É um dilema aí para a gente responder hoje, verificar antes, sem cair um raio, né? Espero. Só não pode acabar a luz, que a galera vai ficar assustada. Então está lá em Filipenses, capítulo 1, do verso 3 a 11, eu coloquei aqui, que diz assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Paulo está escrevendo da prisão para os crentes, os cristãos de Filipos. Sempre que eu oro, eu peço por todos vocês com alegria. O cara está preso, mano. Pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la. Opa, esqueci de passar. Irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado, verso 7, que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais
de alegria. Transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, ou busquem as coisas mais excelentes na Almeida Corrigida e Fiel, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mas observem bem alguma coisa que eu destaquei aqui. O verso 5, vocês são meus cooperadores. Verso 5. E no verso 7, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa do Evangelho. E a palavra cooperador do grego e participar do grego é uma só. A raiz é uma só. Se chama koinonia. E koinonia também é traduzida por comunhão. Mas comunhão não é só ir num culto. Não é só estar próximo. Comunhão tem um significado de companheirismo. Koinonia, companheirismo, comunhão, participação, compartilhamento, cooperação, ou seja, operar junto, um projeto, uma missão. E vem de koinonos, que significa parceria, participação, interação social, benefício pecuniário. Inclusive, as ofertas financeiras também se chama koinonia. Comunicar, comunhão, distribuição, camaradagem. Então alguém está na prisão alegre por causa da camaradagem, da coparticipação, da cooperação, do compartilhamento. Alguém está da prisão e quem está fora da prisão ajudou Paulo, por exemplo, que na prisão romana o prisioneiro tinha que se virar para seu sustento, para comer. Então está registrado que a igreja de Filipos ajudou Paulo financeiramente para ele sobreviver. Porque eu disse no domingo passado, na história da igreja de Filipos, está lá em Atos 16, quando Paulo foi levado pelo Espírito Santo por meio de um sonho, teve um sonho, uma visão, passem na Macedônia e nos ajudem. Ele viu uma visão, aí ele foi para Filipos. Chegando lá, ele conhece Lídia, uma comerciante, vendedora de tecido, e prega o evangelho para ela, Paulo e Timóteo, e ela crê, e toda a família é batizada. Aí eles estão caminhando pela cidade, uma mulher com espírito de adivinhação diz para todos, segue-os, e diz, esses homens são homens servos do Deus Altíssimo. E o tempo todo perturbando, aí Paulo se irritou, foi lá e expulsou o espírito de adivinhação, o espírito maligno de adivinhação que havia nela. Os caras que ganhavam dinheiro com aquela mulher ficaram irados, mandaram prender Paulo e Timóteo. Eles foram para a prisão, foram açoitados, ficaram amarrados num tronco, e quando era meia-noite eles cantavam, davam glória a Deus, e veio um terremoto, destruiu a prisão, antes do carcereiro se matar, porque se o carcereiro permitisse fuga, ele tinha que pagar com a vida, então ele já ia se matar, e Paulo fala, não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro crê no Evangelho, ele leva para a casa dele, cuida das feridas de Paulo e Timóteo, e toda a família se converte. Assim começou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos começou dessa forma. Então, os filipenses tinham um enorme respeito, consideração pelo apóstolo Paulo e alegria pelo que aconteceu na vida deles, por causa do envolvimento na pregação do Evangelho, da missão. E aí, Paulo não estava sozinho e os cristãos de Filipos não estavam sozinhos. Olha que legal, olha como que o Evangelho deve funcionar. Paulo não se sentia sozinho, porque ele era cuidado mesmo em prisão. Os cristãos de Filipos não se sentiam sozinhos porque recebiam o cuidado do ensino por meio de cartas. Uma carta exclusivamente para eles, para os Filipos. Então, os filipenses. Então, Paulo, lá na prisão, ele orava por aquele pessoal. Isso é um serviço. Isso é amor. E a gente ora por alguém quando a gente sente alegria no coração e disposição para orar por alguém. E ele orava, peço por todos vocês, o verso 4, com alegria,
pois são meus cooperadores. Reconhecimento. Que ele estava sendo ajudado por eles, no versos 4 e 5. Eu os tenho em meu coração, verso 7, revisitando aí. Vocês estão no meu coração, vocês têm participado comigo dos meus sofrimentos. Porque quando ele foi preso lá, foi açoitado na época, ele foi recebido depois pelos filipenses. E o verso 8, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão em Cristo. No verso 8, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, ó, o meu amor está nas entranhas. A linguagem mais próxima do grego, está entranhável, nas vísceras. A palavra utilizada, o significado é esse. É forte. Não é amor por amar, é amor com vontade. É amor com sentimento, com calor, né? Aí imagine um homem preso sentindo essas sensações boas, que lhe traziam alegria. Deus cuidando de Paulo por meio dos filipenses. Deus cuidando dos filipenses por meio de Paulo. Então o que a gente aprende nesse pequeno texto que a gente leu? O envolvimento, a koinonia de Paulo produziu alegria aos filipenses. E o envolvimento, koinonia dos filipenses produziu alegria em Paulo. Mas qual seria o motivo, então, do envolvimento entre eles? Qual seria o motivo? O primeiro motivo é: nós somos o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Mas nós somos um povo santo em Cristo Jesus que está em Macaé. Nós somos um povo. Nós somos uma nação. Nós não somos uma nação política, territorial, igual muitos querem fazer da igreja. Nós somos uma nação daqueles que creem em Jesus, são separados. A palavra santo do grego é separado. Então nós nos identificamos com uma cidadania especial do reino de Deus, com uma visão de reino, separado da cultura deste século. Quando a Bíblia diz assim, deste século, é do aqui e agora. O mundo, o povo sem o evangelho olha somente o aqui e agora. Mas eu estou pensando daqui a 10 anos, mas ainda é o aqui e agora. Porque nós temos uma eternidade para ser vivida e muita gente sem o evangelho afasta-se da comunhão de viver o Cristo por causa do aqui ou agora, por mais que o seu plano seja para daqui a 50 anos, mas vai passar, vai ser aqui e agora, frente à eternidade. Então há uma cultura do aqui e agora. Construa, trabalhe, estude, empreenda, aposenta, tenha um patrimônio e aposente e tudo bem. Mas o aqui e agora é muito pouco, é nada pelo que nos aguarda. Então o motivo somos um povo unido, um povo santo, um povo separado, com uma identidade, uma cidadania. E em que devemos nos envolver? Na missão do reino. Qual é a missão do reino? Vocês são meus colaboradores na propagação do evangelho. Boas novas é evangelho. Boas novas é boa notícia. Afirmando que há uma péssima notícia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e por isso estariam condenados. Mas a boa notícia é, porque Jesus fez, a excelente notícia, Jesus fez na cruz redenção, você está salvo se crer na obra de Jesus. E se você se envolver como um povo, como a sua igreja, como o seu povo, comunicar isso à geração desse século, que olha só para desse século, olha só para o aqui e agora, que está encantada, está enfeitiçada com o agora. Por que devemos nos envolver? Em que devemos? Agora, por quê? O verso, está tudo aí até o verso 11, ó. Deus tem um trabalho bom para construir na vida das pessoas. Olha o verso 6. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. E como que completa? Porque as pessoas estão envolvidas umas com as outras. As pessoas estão em comunidade, em cooperação, em koinonia. As pessoas estão sendo edificadas e apoiando umas às outras.
Deus age por meio da comunhão, completando a sua obra em cada um de nós. Por quanto tempo nós devemos nos envolver? Até o dia em que Cristo Jesus voltar, verso 6. Até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então o nosso testemunho do caráter de Jesus deve durar até quando? O verso 10. Eu quero que compreenda o que é verdadeiramente importante, ou busquem as coisas mais excelentes, na outra tradução, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia que Cristo voltar. Então há um povo destacado do povo do aqui e agora, pensando só nessa vida, que vive a cultura do reino de Deus e aguarda o retorno de Cristo, e o dia que ele voltar, julgará todas as coisas. Então, enquanto isso aguarda, o testemunho do caráter de Jesus é a gente viver de um modo sincero. Do grego, puro e sem culpa, a palavra tem a ver o seguinte: refletido pela luz do sol, é iluminado para ver se não há falsidade, que haja sinceridade. É isso que o texto está querendo dizer, transparente sob a luz do sol. Daí uma pessoa sem evangelho, ela tem as seguintes metas, que eu já antecipei aqui. A pessoa nasce, estuda, trabalha, forma um patrimônio, objetivando se aposentar. Não tem meta para morrer, ninguém põe meta para morrer, porque há no nosso coração o senso de eternidade, a gente acha que é eterno, né? A gente nunca acha que vai morrer, então a meta é aposentar. Mas as suas obras realizadas nesse momento, nessas etapas, não vão acompanhar na eternidade. Não servirão para a eternidade e não acompanharão para a eternidade. Mas a vida cristã, o texto que a gente leu aqui de Filipenses capítulo 1, na vida cristã, o cristão ele tem uma meta principal e muita gente se esquece dessa meta principal. Tem muito cristão que está aqui ainda. Tem muita igreja que está falando disso aqui. Mas na vida cristã, a meta principal é conversão, o dia que encontra com o evangelho, algo acontece que não é convencimento humano, o Espírito sopra, o vento do Espírito sopra, ela passa a entender e crer. Não é por força, não é por pressão. E a partir do momento que ela converte, ela está pensando igual todo mundo. Estudar, trabalhar, formar patrimônio, aposentar. Mas de repente ela converte, Cristo me salvou, eu estava diante de uma péssima notícia, que eu seria condenado, por causa do que Cristo fez, eu criei, agora toda a obra é dele, eu sei que eu sou amado, agora eu estou vendo pelo o Evangelho que eu sou amado, e agora eu correspondo em amor, e eu estou anunciado que vai haver o dia do Cristo, que ele vai voltar para julgar o mundo. Então, tudo que acontece da conversão até o dia do Cristo tem um propósito. Há uma meta, o dia de Cristo voltar. Então, entre a conversão e o dia de Cristo, eu continuo estudando, eu tenho minha profissão, eu tenho patrimônio, eu tenho até a aposentadoria, mas eu estou envolvido com o reino de Deus. Eu estou envolvido com um povo santo, um povo separado. Eu estou envolvido na propagação do Evangelho. O que eu posso fazer para ajudar na propagação do Evangelho? Como que eu posso ser útil no povo, no povo santo de Deus, a igreja de Jesus? Eu estou envolvido. Eu continuo estudando, tendo minha profissão, o meu patrimônio, pensando na minha aposentadoria. Mas eu tenho uma meta. Desde que eu converti, é o dia do Cristo, não é o dia da aposentadoria. Desde quando eu converti, é o dia de Cristo voltar. E não o dia que eu vou ter 5 milhões na conta. Desde quando eu me converti, é o dia de Cristo, e não quando eu tiver a minha profissão. Ou quando eu passar no concurso tal. A minha meta da conversão é o dia do Cristo.
Isso que a carta aos Filipenses nos ensina e que o Evangelho nos ensina. Aí alguém escreveu o seguinte, Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, né, interpretando o verso 10, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Quando eu vivo de modo transparente, quando eu vivo de um modo sincero, de um modo honesto, anunciando a boa mensagem, todos estavam condenados, mas agora existe uma boa notícia, Cristo se torna atraente. A minha vida se torna atraente para os demais e eu tenho uma meta, que é o dia do Cristo. Por isso que Paulo está na prisão e não é a prisão que tirou a alegria de Paulo. Ele vê ele envolvido da prisão, escrevendo para ensinar os cristãos, ensinar a mim e você. Eu e você estamos sendo ensinados nessa noite pelo Paulo, pelo apóstolo Paulo. Porque ele estava envolvido, os cristãos filipenses estavam envolvidos, possibilitou ele escrever. E que bom que ele ficou preso, porque de lá que ele começou a escrever cartas, já que ele não podia visitar. Se ele estivesse livre, ele não ia escrever, a gente não teria as cartas. Então, olha como que Deus é sábio. E aí ele orava com alegria. Pessoas eram seus cooperadores. Ele tinha eles no coração. O amor era entranhável, muito forte. As vísceras na afeição de Jesus Cristo. Imaginem um homem preso sentindo boas sensações que lhe traziam alegria. Imagine uma pessoa assim. Imagine você envolvido e tendo boas sensações de que a obra que você está executando está salvando pessoas, está cuidando de pessoas, está amadurecendo pessoas, está ensinando pessoas, está convertendo pessoas, está orando por pessoas. Imagine isso, imagine a alegria de você olhar essas coisas, imagine você sendo cuidado por alguém. Imagine você sendo aconselhado por alguém e de repente aquilo que estava te trazendo tristeza, você foi aconselhado pelos princípios do Evangelho e você conseguiu vencer aquela situação. Imaginem o que podemos gerar uns aos outros de bom sentimento e alegria pelo envolvimento uns com os outros, pela amizade sincera, pelo companheirismo, pela cooperação. Por isso que eu digo que não vale a pena ter comunhão se a gente não for amigo. Igreja que as pessoas vão e não se conhecem, não se ajudam, não se amam, não se conversam, não faz sentido. Imagine eu e você cada vez mais se doando em serviço, apoiando com os nossos dons, buscando a excelência para ajudar uns aos outros, mas estudando, tendo a profissão, empreendendo para o seu patrimônio e aposentando. Mas a obra de Deus não é só ser missionário e ir para a África. A obra de Deus você começa a fazer dentro da sua casa, no seu trabalho. A obra de Deus é o seu vizinho, com seus amigos. Envolvimento com o corpo de Cristo num só propósito para a propagação do Evangelho. Compartilhando dons, compartilhando vida, compartilhando nossos recursos com um único objetivo, da conversão até o dia de Cristo. Mais pessoas conheçam o Evangelho da salvação. O único objetivo. Isso traz alegria. Impossível isso não trazer alegria a nós. Impossível não trazer. Porém, existe um problema. Existe um problema, é um roteiro. Todo filme começa e tem um roteiro que é um problema. Qualquer filme que você for ver, qualquer série, começa legalzinho, com uma história legalzinha, de repente surge um problema que gera um drama. E aí desenrola o drama para chegar aos finalmente. O problema que a gente tem é a dificuldade da gente se envolver. A dificuldade da gente se gastar com o outro. A dificuldade que a gente tem de cooperar, de se doar, de servir. De se expor. Né? De se expor. Por quê? A gente tem medo da cruz. A gente tem medo da cruz. Eu tenho medo da cruz.
Eu não queria estar pregando aqui para vocês. Eu estou pregando por um forte amor a Jesus e um chamado irrecusável de como Ele tratou na minha vida até aqui, eu tive que obedecer porque Ele é Senhor. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria pregando para vocês, porque eu estou me expondo. Eu estou me expondo. Eu não queria me expor. Eu sempre quis ficar escondidinho. Mas a gente tem medo da cruz. Lembra de Cícero? Marco Túlio Cícero? Que a cruz não passe nem nos meus olhos, não tenha contato com o nosso corpo, da cidadania romana, não chegue em meus ouvidos, não quero nem ouvir a palavra cruz, e nem na minha mente. A gente pensa igual Marco Túlio Cícero. Lu, você arrebentou aí, você me ajudou de uma maneira sensacional. Não quer se expor. A gente não quer se expor, porque a gente tem medo da cruz. Aí, é difícil para entrar na nossa mente, transformar a conversão em envolvimento. É muito difícil, eu sei que é difícil. É muito difícil. Para quem a gente é muito tentado a amar esse século. Quando o texto do Novo Testamento fala, o Deus desse século, Demas me abandonou, o apóstolo Paulo, que ele cita Demas em 3 cartas. Demas andava com Paulo, Demas. Aí, na carta a Timóteo, ele fala, eu estou me sentindo só porque Demas me abandonou amando o presente século. Demas focou, deixou de envolver, que está em verdinho ali, ó, e Demas, provavelmente, quando ele diz amando esse próprio século, só se preocupou com o patrimônio e deixou Paulo só. Nem visitar a prisão foi mais. Demas se encantou com o aqui e agora, que daqui a pouco passou. Daqui a pouco a gente é só pó aqui nessa terra. É difícil porque a gente não quer se expor. Nem pensar na cruz, nem olhar para a cruz, nem ouvir o nome da cruz, conforme disse Marco Túlio Cícero. Entretanto, já estou concluindo, entretanto, Jesus nos ensinou e falou para a gente se expor. Por isso que eu não gosto de me expor. Eu sou obrigado a dizer aqui o que Jesus falou para a gente. Marcos capítulo 8, 33 a 38, quando Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem seja preso, sofra açoites, seja torturado, maltratado perante os líderes religiosos. É necessário que isso aconteça, porque a redenção alguém tem que morrer, porque todos nós ferimos a santidade de um Deus perfeito, e aquele que pecar deve morrer, e pela graça, Deus nos poupou e não nos mata quando a gente peca. Por amor, Ele não nos mata, senão não ia sobrar ninguém aqui. Então, desde o início de tudo, antes da fundação do mundo, quando fala assim, se desobedeceres morrereis, não morreu por quê? Graça. Então, Deus, pelo seu amor, não nos mata quando a gente vacila. Aí vem Jesus e é o substituto nosso. Porque só Ele é digno e perfeito para nos substituir. Nós não temos essa dignidade, porque a gente é pecador. Aí quando Jesus fala que é necessário sofrer, morrer, ser crucificado, Pedro chama Jesus de lado. A gente estudou sobre isso na série do Evangelho de Marcos. Chama a atenção de Jesus. Vem cá, Jesus. Paga uma geral para Jesus. Que negócio é esse, rapaz? Você está falando que vai morrer? Que doideira é essa? Por quê? A gente tem medo da cruz. Aí Jesus virou, olhou para os seus discípulos, Marcos 8, 33, repreendeu Pedro, na frente de todo mundo. Afaste-se de mim, Satanás. Nossa, Jesus foi grosso com Pedro. Não. A ideia de Pedro era uma ideia que o maligno coloca em todas as cabeças e mentes. Não se exponha. Não ame a Deus acima de todas as coisas. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aí ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Caramba!
Se alguém quiser ser meu seguidor, vai negar o seu desejo de não querer se expor, vai negar as suas vontades que você vai querer desobedecer, você vai querer ir contrário, você vai querer o que Satanás tem a oferecer, não vai querer tomar a cruz nem a pau. A cruz não deveria passar nem nos meus ouvidos, nos meus olhos e nem na minha mente. Ainda mais corpo. Aí Jesus continua: se tentar se apegar à sua vida, perderá. Vai perder a sua vida se você tentar se apegar a esse século. Se você tentar pegar só isso aqui, ó, vai perder. Vai perder toda a sua vida. Se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, salvará. Então, a conversão, o dia de Cristo, continua estudando, profissão, patrimônio, aposentadoria, mais envolvimento. Divulgação do Evangelho. Viver como povo. Comunhão, comunidade, serviço, entrega, compartilhamento de recursos, de dons, de apoio a pessoas que precisam de salvação e muitas outras coisas que vêm em seguir. Se atentar, se abrir mão por causa da sua vida, por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro? Que vantagem há em perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua vida? Lembre que a gente nasce pelado e morre pelado, não, né? A gente coloca uma roupa lá, mas a alma, cara, nasce sem nada e volta sem nada pelo fato de quê? Porque tudo deteriora e a alma, eu já ensinei isso aqui há pouco tempo, que o corpo espiritual ele tem uma substância que a gente não conhece qual é a substância, que inclusive veste roupa, está revelado nas Escrituras. Se alguém quiser tirar a dúvida, está lá, estado intermediário, está lá no YouTube. O que daria para trocar com Deus? Não tem, porque vai morrer sem nada, né? Não vai levar seus bens, não vai levar o patrimônio, a aposentadoria vai ficar para os filhos, o patrimônio, se não tiver filhos, o governo pega, né? E tudo que trabalhou, as pessoas vão esquecer de você e de mim. Que vantagem de ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que daria um homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, a questão diz Paulo, se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória com seu Pai e com os santos anjos. É uma verdade dita por Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. O Senhor está nos chamando e nos ama, fez uma grande obra e começou a fazer uma grande obra em nós. A versão à cruz que a gente tem, né? O Cícero falando aí. O envolvimento de Jesus produz alegria em nós. Deus se envolveu. Veja bem, Deus se expôs. Deus se envolveu. Eu costumo brincar, se eu fosse Deus, eu não ia me expor coisa nenhuma. Não ia sobrar ninguém aqui, né? Mas Deus se envolveu, Deus se expôs. O envolvimento de Jesus tem que produzir alegria em nós. Olha só que graça. Que coisa maravilhosa. Deus se expôs por nós. E o nosso envolvimento produz alegria nos outros, em Deus, relacionamento de parceria numa missão, envolvimento na missão e em nós. Porque quando a gente se envolve com o Evangelho, automaticamente há alegria em nós. E daí como ficaria a nossa resposta para o seguinte dilema? O envolvimento produz a alegria ou a alegria produz o envolvimento? A Lu acha que o envolvimento produz alegria. Quem acha que a alegria produz o envolvimento? Acho que a alegria produz envolvimento. Aí, é um dilema, então. Então, é um dilema. Como resolver esse dilema? Já vamos concluir agora. Assim.
Assim como um corpo sem fôlego está morto, também uma fé sem obras está morta. Perfeito esse texto, né? Resolve o dilema. Porque ambas as partes, de qualquer ponta, funcionam. Funciona em nós. Não existe fé sem envolvimento. A fé sem envolvimento é chamada por Tiago, irmão de Jesus, que andou com Jesus, de fé de demônio. Por que ele chama isso de fé de demônio? Porque os demônios creem que Jesus existe, estremecem de medo de Jesus, foram os primeiros a reconhecer no Evangelho que Jesus era o Filho de Deus. Lembre que Jesus se encontrou com uma pessoa endemoniada, e eles na boca do endemoniado, o que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Foram os primeiros, e eles acreditam que Deus existe, que Jesus é Senhor. E o chamado para nós hoje, nessa noite, não tenha a fé deles. Que a sua fé seja acompanhada de envolvimento, de obra, de gastar-se, de alguma maneira, de se expor. Se precisar da cruz, vá para a cruz. Porque o que nos aguarda é muito grande. É sensacional o que vai aguardar a mim e você. É difícil dizer o que nos aguarda de tão precioso vida eterna, corpo novo, ressurreição. Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanharão. Você vai carregar para a eternidade legado de que você fez com envolvimento no reino de Deus para a propagação do Evangelho por amor a Jesus. Você vai levar legado que vão te acompanhar para o resto da sua vida. Olha a oportunidade que a gente tem agora de redirecionar a nossa fé para uma fé viva. Que fé viva é com envolvimento. É com obras que glorificam a Deus. Ali está falando, um dos exemplos de Tiago é ajudar pessoas e não ficar falando, Deus te abençoe, vão em paz, mas a pessoa está passando necessidade. Mas isso envolve todas as coisas, ele só deu apenas um exemplo. Envolve a gente se gastar em prol do outro, em prol do reino e para a propagação do Evangelho de Deus, assim como estamos aprendendo na carta aos Filipenses. Não sei como é que está você, se você está muito triste hoje. Busque a alegria no Senhor, é a sua fonte suprema. Se te decepcionaram, a sua fonte suprema é Deus. Todo mundo vai te decepcionar. O seu político preferido vai te decepcionar. O seu político preferido vai morrer. Ou já foi preso ou vai ser preso. E onde está a sua fonte de alegria? O seu time vai perder. Eu achei que o Flamengo ia detonar esse ano, ganhar todas, né? Mas tem andado perdendo aí. A fonte de alegria está em Jesus. E aí deixa de ser um dilema, porque quando eu me envolvo por amor, automaticamente vem alegria. Vem alegria. Agora, quando eu já estou com a alegria em Jesus e pelo que Ele fez e que vai fazer e está fazendo, é impossível eu não me envolver. Se eu não me envolvo, está faltando a alegria dentro de mim. Que tenhamos uma fé viva, uma fé que faz você ter amor nas entranhas, nas vísceras, e que você produza alegria nos outros. É isso que Deus está chamando para a gente fazer. Vamos orar. Reflita nesse momento como é que está a sua alegria, seu envolvimento. Reflita sobre a cruz. Talvez o nome da cruz, você não quer nem ouvir sob exposição. Lembre-se que
aquele que se envergonhar do Evangelho, das boas novas, e envergonhar de Jesus, o Senhor se envergonhará dele também. Então a boa nova é o seguinte: Deus te ama, Deus nos ama e está nos chamando a envolvimento. Assim como Ele deu esse exemplo de envolvimento para nós. Deus, abençoa-nos, Senhor, para que a gente converta a nossa mente cada vez mais ao Evangelho. Dai-nos coragem, Senhor, para envolver, alegria do Senhor para se envolver ou envolvimento para se alegrar. Ó Deus, que a nossa fé seja lapidada nessa noite. Ó Deus, se há pessoas aqui nessa noite buscando pular uma etapa no jogo da vida para estar contente, satisfeito, alegre, mas pensando em circunstância, em emprego, ou num carro novo, ou numa casa nova, ou numa nova cidade, para de fato ter paz e alegria, Senhor. Trabalha nesse coração que não é assim, Senhor. A alegria, quando a gente conquista coisas, logo depois vem o vazio para a gente conquistar mais. Ó Deus, por favor, traga em nós humildade, contemplação de quem Deus é e contemplação da nossa missão, para que a alegria esteja aí dentro do nosso coração. Senhor, converta-nos em nome de Jesus e a alegria seja um princípio norteador de todas as nossas ações aqui na Prisma, Senhor. A alegria seja um princípio norteador em cada casa que está aqui representado, ou daqueles que estão ouvindo, que ouvirão essa mensagem em algum momento, Senhor. Por favor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o envolvimento venha trazer cada vez mais alegria. Por favor, Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus pela Tua palavra. Amém.